Eu trouxe essa animaçãozinha que eu fiz com 2 GIFs lá do Instagram, que é o que tem a ver a forró, a sanfona e a câmera fotográfica, é o Foley. Foley, gente, é esse sistema sanfonado, esse sistema que abre e fecha. Aham. Bom, levei 23 minutos para conseguir falar isso, mas é questões técnicas. Obrigada para quem resolveu, quem me ajudou aí com o som, obrigada para quem respondeu. Mas o Foley é o que abre e fecha, no caso da sanfona, que emite o som. E para a câmera, alguém sabe o que na câmera tem um sistema meio que de abrir e de fechar? Obturador. Não, o obturador ele abre assim, ó, ele abre e fecha uma rodinha. Não nesse jeito. Quem é que estica e contrai? A lente? Lindo, isso mesmo, a lente. Então, gente, se a lente estica e contrai, qual que é o tema dessa aula de hoje? Pode falar distância focal? Não, quase isso. Zoom, muito bom, galera. A distância focal está dentro dessa questão da aula, mas a aula principal, a base é o zoom, mas está dentro da distância, a distância focal está dentro do que a gente vai falar um pouco sobre o zoom, ok? Quem falou comigo foi a Natália? Sim, foi eu. Natália, eu vou disponibilizar para vocês um link lá no grupo, porque eu não tenho direito autoral de ficar replicando coisas aqui. Por isso que eu tenho que trazer as minhas gracinhas, minhas fotos, minhas animações. Só as músicas que a gente usa, né? Mas a gente deu da autoria. Eu vou disponibilizar um vídeo mostrando sobre distância focal o que é. Então, eu sei que imagino que você já deve saber ou estuda. Eu também estou sempre buscando informação. Então, me lembra de deixar lá o link de um vídeo do YouTube, tá? Eu não vou deixar ele, eu não vou passar aqui mesmo porque o vídeo dropa, fica agarrando. Então, meninos, o tema da nossa aula hoje é o Zoom, que dentro do Zoom está que a gente vai pensar, faz parte a distância focal. A distância focal é uma entre onde o filme ficava. Deixa eu achar meu filme aqui. Entre onde o filme fica e a lente entra na câmera, isso, onde forma a imagem é a distância focal. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa lente, isso aqui é um copo, que ele é uma 24 105 milímetros. 24 milímetros, 105 milímetros é a forma, explicando muito raso, tá? Posso estar falando até besteira, mas é a forma como, por exemplo, conforme esse enquadramento, 24, é uma grande angular, é um ângulo aberto, e 105 é quando eu puxo o zoom e fica lá só pequenininho, né? Lá buscando lá longe. O que forma na lente é a distância focal. Isso se chama... Ih, eu vou falar besteira. Vou mesmo. Eu estou sem dormir direito. Então, peraí, para eu não falar besteira, eu prefiro mostrar o vídeo para vocês e na próxima aula eu falo desse conteúdo, tá bom? Melhor, porque isso aqui é uma parte bem técnica, que é onde a formação do foco no sensor ou no caso do filme. Eu falo sobre isso depois, tá bom? Porque eu sei que eu vou falar besteira, porque a distância focal, gente, é uma das coisas assim... É fácil de entender, é difícil de explicar, então eu prefiro mostrar o vídeo que ele resolve o meu problema, e é nesse vídeo que eu estudo, que eu explico, beleza? Então, vou continuar o assunto, mas eu vou falar dele, tá? Se eu acordar até lá, é porque eu estou editando, eu subi o primeiro vídeo da edição, o primeiro vídeo da aula de edição já está lá, mas eu nem compartilhei porque eu fiz isso ontem de madrugada, e eu tenho que subir esses vídeos para a internet por causa do projeto. Então, esse projeto é da Lei Aldir Blanc, é beneficiado pela lei, né? Eu fui uma artista contemplada e por isso que eu estou ministrando oficinas gratuitas e estou sendo remunerada pela lei. Para quem está chegando agora, a Adriana, que foi eu sou instrutora da prefeitura, mas os contratos estão suspensos. Então, com este fomento que eu recebi, eu estou ministrando essa aula gratuita, tá bom? Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora, que é essa questão do Zoom, e nós vamos fazer um pequeno exercício aqui de memória, tá? De memória mesmo, da aula de ontem, que foi sobre a foto da janela. Quem aqui fez a foto da janela?
A Valéria fez essa aula presencial. Valéria, ela vai agregar algumas coisas para você, mas você fez presencial, então vai ser bem legal. Vai repetir o conteúdo para você. O Jamilson também já fez presencial. Não sei mais quem fez presencial dessa aula de Zoom, mas a gente tem aqui algumas coisas para a gente falar e agregar o que você já viu, ok? Bom, deixa eu pegar aqui e compartilhar minha tela. Tela compartilhada, já está compartilhada, então eu vou lá para o meu material. O exercício de memória que a gente vai fazer é o seguinte: enquanto eu acho o meu arquivo aqui, eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Lembra ontem, quando eu pedi para vocês fazerem, ontem na segunda-feira, quando eu pedi para vocês fazerem a foto da primeira janela no primeiro plano e depois me contar a história da camada? Vocês lembram disso? Me responde, que aí eu sei que vocês estão... Sim. Obrigada. Aqui eu tenho a sensação, gente, a tela está toda escura, vocês estão vendo, eu não tenho, vocês não, né, não tem como, não vejo vocês, não converso com vocês, eu tenho a sensação de que eu estou falando no limbo, assim, sozinha. Então, de vez em quando, dá interativa aí comigo para eu poder continuar meu raciocínio, tá bom? Estou acostumada a lidar com gente, né? Forró, a gente dança, aluno, você toca, e com pandemia não estamos podendo fazer. Bom, vamos continuar aqui. Porque a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: quando eu pedi para vocês fotografarem, vocês elegeram o que a gente chama de enquadramento. Então, vocês pegaram, eu pedi para vocês fotografarem a janela. A partir da janela, que era o primeiro plano, existia uma camada de informações e vocês descreveram lá alguns. Eu consegui ver, outros eu vou corrigir depois. Mas eu, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho a cortina, logo eu tenho a janela, depois eu tenho as suculentas, depois eu tenho a grade, depois eu tenho o chão, mas não está dando para ver, mas eu sei que ele existe. Depois do chão tem um murinho, que é o canteiro da minha mãe. No murinho tem planta, no canteiro, entre o canteiro e o muro tem planta, e aí eu tenho o muro, ou seja, eu tenho uma camada. Se dessa posição aqui, ó, que eu estou sentada, olhando para a minha janela, para lá, eu pegar o meu zoom, o zoom da minha câmera, o zoom do meu celular, qualquer um que for, eu simplesmente esticar, né? Abrir esse zoom, eu vou eliminar todas as camadas da frente e eu vou pegar, por exemplo, só a florzinha que está encostada no muro. Vocês conseguem entender isso que eu falei? Beleza. Sim. Quando você se manifesta, eu continuo o raciocínio. Ok, por que eu estou falando isso? Tia que não fez as outras aulas, não preocupa, tá? Porque quando eu pedi para o pessoal fotografar a janela, pegando um pedaço da janela, deixa eu mostrar a foto aqui, eu acho que fica... Ah, gente, eu tô tonta porque eu tô sem óculos. Que beleza. Não tô acostumada a usar óculos na vida, então agora eu tô tendo que aprender. Vamos lá. Vou abrir o WhatsApp. Vou abrir onde vocês... A foto, o nosso grupo. No nosso grupo, olha o tanto de foto que tem. Maria divulgando os trabalhos. Gente, a gente está em período de pandemia, tá? Então podem divulgar. Se vocês vendem artesanato, vendem alguma coisa, só cuidado com os proibidão aqui no grupo, porque eu uso o grupo aqui para aparecer, mas podem divulgar seus trabalhos. Ai, tem um arco-íris aqui. Chorei aqui agora. Depois eu analiso. Deixa eu analisar a minha, porque a minha eu sei a condição que eu estava. Porque eu não posso analisar certo ou errado se eu não estou na condição de vocês. Bom, para quem não estava aqui, ô tia, essa foi a minha foto, essa é a janela que eu estou vendo daqui. Bom, eu tenho uma cortina, eu tenho a minha parede onde está a minha janela, logo em seguida eu tenho suculentas, aí tem a grade. Aí tem o chão que não dá para ver, porque eu fotografei isso em pé. E lá no fundo eu tenho um murinho, onde tem as florzinhas da minha mãe. Aqui, entre a florzinha, o murinho e a parede, tem essas árvorezinhas aqui. E lá no fundo eu tenho um muro. Aí o que eu fiz? Para ilustrar isso, eu fiz uma sequência de camadas e coloquei, numerei 1, 2, 3, o 4 é a grade, o 5 é lá atrás, o 6 são as plantinhas e o 7 é o muro. E eu coloquei aqui bem didático, não precisa fazer isso, mas eu coloquei bem didático. Eu não consigo ver o chão porque a parede me tampa, eu estou dentro do quarto. Se eu puxar o zoom dessa foto aqui, ó, estou puxando o zoom do Zap, ó.
Eu posso, por exemplo, eu não vou conseguir puxar mais, porque o Zap, ele não vai deixar eu puxar muito o zoom dessa... Ah, vai deixar assim? Porque temos recurso? Não, não vai deixar. Ah, tá deixando, ó. Olha eu puxando o zoom. Ah, mas vai fazer bagunça. O que acontece quando eu puxo o zoom? Quando eu puxar o zoom, eu vou ter que fazer isso aqui fora do... Deixa eu voltar o zoom da minha tela normal. Eu acho salvar a imagem como... Vou jogar lá na área de trabalho. Ah, o zoom não consegue fechar, ok. Eu vou vir... Área de trabalho. Pronto. Agora vocês vão ver o que eu estou falando. Só um instante, por favor. Vai abrir para vocês em 3, 2, 1. Pronto, essa é a minha foto. Se eu puxar o zoom, essa foto foi feita para o exercício. Eu vou eliminar, por exemplo, eu elimino aqui ó, a janela, eu elimino uma série de coisas porque eu quero ver essa plantinha aqui da minha mãe. Ó. O que está acontecendo com essa foto? Essa plantinha da minha mãe é muito bonitinha, mas primeiro, o zoom, a foto, ela está com baixíssima resolução, porque, eu vou explicar, porque ela é uma foto para a internet, dentro, enfim, uma série de qualidades. Só que o zoom, dependendo do zoom, também provoca má qualidade na formação da imagem. Nós vamos falar sobre isso. Outra informação importante é que a grade está bem na frente da plantinha. Então, se eu falar que esse é o assunto principal, eu estou mentindo. Desconsidera a cortina aqui, por favor. Pensa que eu consegui chegar no limite do limite do meu zoom. Eu não consigo mais que isso, sendo que o assunto principal é essa florzinha. O que eu teria que fazer, meninos, para poder fazer uma foto que, claro que a grade ia aparecer, mas que eu não preciso... Teria que ser da mesma... A ideia era da mesma posição que eu fiz essa foto, na mesma distância que eu estou da janela, eu faço essa foto. Primeira coisa, qual seria o recurso? O zoom. Estou parada, puxo o zoom e faço o enquadramento fechado. Enquadrar é o limite aqui ó, da fotografia que vocês estão vendo. Só que aconteceu um problema. A grade está no meio, está na frente do meu assunto principal. Pergunta que vale 1 milhão. O que eu faria? Deixa eu voltar para o zoom aqui com vocês. O que eu faria para essa grade não atrapalhar a minha câmera? Que eu não posso... Ah, Luiz Felipe, chegar um pouquinho para o lado, onde a planta aparece por completo. Muito bom. Você nem deixou eu falar a regra, e você já acertou. A regra era não se aproximar e nem se afastar. Eu teria que ficar na mesma posição. Então, o que o Luiz falou? Eu vou chegar para o lado. Eu vou chegar para o lado onde? No mesmo plano, na mesma camada. Então, só para ficar uma coisa legal aqui, olha, eu vou destacar o meu vídeo, que eu quero que vocês olhem aqui. Marcar. Eu vou fazer o enquadramento aqui da minha mesa e eu queria que vocês olhassem assim, olha, para mim. Olha, eu vou ficar de lado aqui de propósito, tá? Olha o exercício que legal. Vou ligar minha câmera. Espero que ela ligue. Tá reclamando aqui. Pronto, ligou e expandiu a lente. Essa expansão de lente dessas câmeras compactas que recolhem a lente, essa expansão é geralmente para o ângulo mais aberto, para a grande angular dela. E aí eu tenho, nós vamos falar daqui a pouco sobre os botões, tanto do celular quanto daqui, eu tenho o zoom, que quando eu mexo aqui, ó, ele faz um jogo de lente, ó. E a minha câmera, minha compacta não está me obedecendo muito não, ela está com mau contato. Deixa eu voltar aqui. Por que você está reclamando? Ela está com mau contato. Tudo bem, gente, eu tenho um zoom para esnobar qualquer um, que é o zoom da minha compacta de super zoom. Eu coloquei um... Gente, isso aqui não faça isso em festa, não. Isso aqui é um papel alumínio. Tampa de... Acho que de cappuccino, para colocar aqui para ela virar espalhar a luz. Um difusor. Ó, liguei minha câmera. Essa câmera também recolhe a lente.
A lente não fica fixa do jeito que eu deixei, não. Agora eu vou ligar e eu vou começar a puxar meu zoom. Dá uma olhada. Olha o canhão que ela é. Porque ela é uma compacta de super zoom. E aí ela faz um jogo de lentes aqui dentro para poder fazer o ângulo. Então ela vai fechando. Minha filha, deixa eu te contar, Natália. Nath, melhor, que fica mais fácil. A minha é 60, deixa eu ver quanto. 63 de zoom. Geralmente em aula não tem quase ninguém que tenha uma câmera dessa. Eu comprei de propósito, porque ela parece um pouco, nos eventos que eu faço para as pessoas me respeitarem lá nos forró da vida, parece que eu estou com uma profissional. Não estou, tá, gente? Estou com uma super zoom. E aí ela tem 63 de zoom. Pergunta se vale a pena. Deixa quieto, daqui a pouco a gente fala. Para eu fechar a minha parte de zoom, eu vou mostrar. Então, essa aqui, olha, a minha compacta, quando a gente liga ela faz um jogo de... meu painel não tá... Ela faz assim, ela expande e volta. Ela não necessariamente só expande, só e volta. Ela faz um jogo. Então, se vocês verem a sua lente fazendo assim, é porque ela está fazendo o ângulo lá para poder criar o enquadramento que você deseja, seja uma grande angular, seja uma teleobjetiva. Essa aqui já é uma 18-55. Ela está desligada, ou seja, eu não preciso ligar, gente, para criar o ângulo dela, certo? Eu tenho a sensação de que minha... Não, está torto. Não. Eu não preciso. Então, ó, ela nem está ligada, eu não preciso ligar. Ou seja, do jeito que eu deixei ontem à noite, o ângulo está aqui. Seja 18, o número menor com maior amplitude e o número maior com menor amplitude. Gente, fotografia é o ó para a gente estudar, porque os números é tudo invertido. Naquela abertura do diafragma, quanto menor o número, maior a abertura. Aí, quanto maior o número, menor a abertura. Do zoom aqui é a mesma coisa. Quanto maior o ângulo, menor o número. Quanto maior o número, menor o ângulo, ou seja, o enquadramento. Ou seja, a gente fica louco estudando fotografia, mas a gente ama, então a gente continua estudando, porque é muito bom. E aí vocês vão aproveitar para tirar proveito disso. Essa vai estar aqui só para ilustrar, porque ela está com mau contato. Sem inverso? Do que se trata que você está falando? Desculpa, era sempre o inverso. O meu teclado me matou agora, tá? Sem problema, adoro participações. Isso aí. Então, meninos, eu vou voltar aqui a minha tela principal aqui para a gente conversar, que eu estava mostrando, só um instante. Eu vou pedir para vocês, agora não, vocês vão fazer para mim esse exercício, é um exercício mental. Eu falei que se eu quisesse dar um zoom nessa tela e eleger este ângulo, este enquadramento que está lá no fundo, é o... Como é que ele chama? Peraí que eu vou falar o nome dele que eu volto na cena. Falou que era só chegar para o lado. Sim, eu vou chegar para o lado e vou conseguir fazer. Então, peraí que eu vou voltar e vou dar o nome da... Eu morro de medo de fechar esse zoom aqui. Quem falou foi o Luiz Felipe. Luiz Felipe, eu acho que você está me seguindo lá no Instagram, também estou te seguindo. Eu vi sua carinha lá. Deixa eu falar com vocês aqui. Isso. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa para mim. A aula passada foi de planos, de falar dessa ideia de camadas. Eu gosto de ver o rostinho dos outros. Essa ideia de camadas, que o que está na frente, o que está no meio está no fundo. Eu vou pegar essa minha mesa aqui, esse ângulo. Olha só que legal. Então, se eu fosse fotografar aqui, olha, da janela, suponha, a única coisa que eu teria que fazer, gente, olha a linha da minha mesa. Eu teria que fazer isso aqui, ó, andar na mesma linha da minha mesa. E não para frente ou para trás. O exercício mental que nós vamos fazer hoje, toda vez que eu chamar vocês para ação, ou vai ser mantenha a sua câmera no mesmo plano, na mesma distância do objeto, aí não é distância focal, é outra coisa. A distância focal é criada aqui dentro. Eu vou mostrar isso. Já estou acordando. E aí, a distância do objeto. Se eu aproximar o meu braço, eu estou realmente alterando a questão do enquadramento. Eu estou aproximando, mas eu também poderia aproximar puxando o zoom.
O que eu vou pedir para vocês é que hora. Eu queria muito que vocês me ajudassem nisso. Hora vocês vão estar aqui, no mesmo plano, ou seja, a distância entre... Deixa eu achar um objeto aqui, ó. Vou pegar para ficar mais... Não, câmera com câmera vai dar confusão. Espera aí, só um pouquinho. Eu vou pegar minha namorada... Ah, meu trio de forró, já que hoje eu comecei com a aula com forró. Então, eu vou pegar o meu trio de forró aqui, ó. Vou mostrar para vocês bonitinho. Eu sou trianglista também, eu toco triângulo, só que eu toco só na igreja. Aqui, ó. Eu vou pegar e eu vou puxar o zoom para pegar menos informação dessa mesa aqui e vou pegar só o objeto que eu quero. Ora, eu vou pedir para vocês pensarem que vocês não vão se mover. E vai ter uma hora que eu vou pedir para vocês se moverem, porque eu vou precisar do mesmo enquadramento, só que um zoom diferente. Agora começa a bagunça dessa aula, que, para quem fez aula prática, ela é super divertida. Tá combinado assim? Então, quando eu falar assim, gente, vocês, né, mentalmente, nós estamos no mesmo plano, a mesma distância. Vou interromper o quarto para não perder os negócios. Ó, a mesma distância que a minha câmera está do objeto. Aí eu puxo o zoom, primeiro com o zoom aberto vai aparecer tudo, com o zoom fechado vai aparecer só os bonequinhos e eu vou clicar, porque a minha câmera faz o flash, olha que bonitinho. Mas enfim, brincadeira à parte. Gente, eu tive infância, tá? Mas eu adoro brinquedo. Vamos lá, então. Vai ter hora que eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, para que vocês se aproximem do objeto, ó. E vai ter hora que eu vou pedir para vocês se afastarem do objeto. Mas vai ter uma regra. A regra vai ser o mesmo enquadramento. Então, antes da gente ir para o zoom, vamos voltar no enquadramento só para vocês entenderem aqui. Tá todo mundo me olhando pela tela. Eu estou falando, olhando para vocês para ver os comentários. Gostou, né? Vai todo mundo olhando. Eu vou olhando para os comentários aqui e também não adianta olhar muito para a tela porque o meu áudio fica dropando. Eu falei que eu vou dar aula de máscara. O que eu quero que vocês façam para mim? Bom, a gente vai fazer um exercício que é o seguinte: eu quero que vocês olhem para essa posição que eu coloquei a câmera hoje e que vocês pensem no enquadramento, ó. Enquadramento. Ou seja, toda a moldura tá dropando, tá, gente? É normal, tá gravando? Tá, continua olhando. O que determina o enquadramento aqui, eu não vou conseguir fazer porque o zoom não está funcionando agora como o zoom, ele está funcionando como gravação do zoom. Então, eu perco a capacidade de dar zoom aqui na tela. Mas quando eu dei essa aula não gravada, eu consegui explicar pela própria aula, vocês entenderam o assunto da aula de hoje. Quando eu falar com vocês assim, olha, eu quero o mesmo enquadramento, só que eu quero uma foto com a lente aberta, ou seja, o meu maior ângulo, e depois eu quero a mesma foto com o ângulo fechado. Se eu fechar o ângulo, vamos voltar aqui. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil com a minha régua e minha câmera. Eu tenho aqui o meu bonequinho, o meu trio. Deixa eu dar uma ênfase aqui no enquadramento. E eu tenho essa distância aqui do trio. Tem 30 centímetros entre a câmera e o bonequinho. Vamos supor que alguém falou, desculpe, mas não estou ouvindo a aula, não sei o que é, mas não ouço. Gente, vocês estão escutando? Maria, você tem que clicar em cima da sua foto no Zoom e habilitar o seu áudio. Vê se você consegue, meu bem. Você que tem que habilitar. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Então é você mesmo, Maria. Você precisa... Clica na sua... Olha só, olha na tela aqui. Ó, tem nesse ícone aqui, ó, do microfone. Então, eu vou continuar, vou ver se a Maria consegue me escutar. Quando for, você me avisa, Maria, senão eu te ajudo. Bom, eu fiz
enquadramento que a gente... Vamos considerar que eu estou fazendo um enquadramento fechado. Deixa eu tentar trazer um enquadramento fechado aqui, ó. Esse objeto, ele é... Se ele fosse retangular, ia ficar melhor. Ia cobrir a tela. Ali tem uma distância mínima aqui, olha, do foco. Mas vamos colocar assim, ó. Pronto, esse é o enquadramento. Depois eu vou pedir para vocês... Isso na grade aberta. Depois eu vou pedir para vocês fazerem a mesma foto. Gente, isso vai ser o dever de casa. Então, nem é o dever de casa, é o dever de prática. Eu vou pedir para vocês... Como vocês não estão com a tela aberta, nem dá para fazer o dever agora, mas vai ter passo a passo também lá no grupo. A gente vai fazer a mesma foto, o mesmo enquadramento, ou seja, eu quero ver o bonequinho cheio na tela. Oi. Só que eu quero... Aí, Vinícius, isso mesmo. Só que eu quero, gente, com o zoom puxado. Então, existe dois raciocínios. A máquina... Ô, Valéria, por enquanto pode ser em qualquer um. Pode ser com celular, pode ser com... no modo automático, no modo P, no modo M, aquele que você dominar. Eu ainda não cheguei nessa fase ainda dos modos, mas pode ser do jeito que você tiver. Então, vamos raciocinar aqui. Ora, eu vou manter a mesma distância entre o objeto e vou fazer enquadramentos diferentes. Ou seja, eu estou vendo tudo, puxei o ângulo, vou ver só um pouquinho. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício que nós vamos fazer mental, e aí depois a gente vai fazer na prática, o segundo exercício é, eu quero ver o mesmo objeto preenchendo a tela inteira, deixa eu fazer um preenchimento de tela aqui inteira, com o zoom grande e o zoom pequeno. Então, quando eu fechar o zoom, gente, o que vai acontecer? Eu fecho o zoom, deixa eu ver se eu vou conseguir fechar o zoom, só que eu vou precisar me afastar para voltar para o mesmo enquadramento. Ficou claro isso ou ficou confuso? Que eu vou mostrar, tá, gente? Eu não entendi muito bem, não. Um pouquinho confuso. Aham. Eu vim para confundir, gente. Eu não vim para trazer solução, porque fotografia é confusão. Brincadeira. Esse é o problema quando a gente estuda só na teoria e nem sempre a gente tem o acesso à prática. Então, essa aula aqui, por mais teórica que ela seja, por mais que eu esteja aqui longe de vocês, ela tem que funcionar na prática. Então, o dever de casa, gente, é para isso. É para essa teoria, porque se eu... Ó, já é 9h50 e eu estou falando um tanto de coisa aí e a gente está conversando. Ok, tudo bem, a aula é para isso. Mas se eu já chegasse e abrisse a minha aula aqui e mostrasse para vocês, vocês iam falar assim, nossa, que fácil. Beleza, aí na hora de fazer não dá conta. Por que não dá conta? Porque são experiências. Então, gente, está todo mundo acostumado nessa vida a comprar uma lente maravilhosa, ou não, porque essas lentes... Só se ela tiver num tripé, quando eu puxo muito zoom, tá, ô Nath? É ostentação, só que não, ela fica muito ruim, ela treme, ela perde qualidade. E aí, não adianta eu ter um zoom bacana se eu vou tremer, né, na foto. Porque quando eu puxo muito zoom, ela treme, a não ser que eu apoie a câmera. Aí eu consigo fazer foto até da lua. Agora, essa lente aqui, ó, isso aqui é um copo, mas é referência. A lente desta câmera aqui, olha, não. Se essa câmera aqui for um canhão, é um canhão que são as câmeras reflex que trocam lente. Essa câmera já é um zoom bacana. Só que tem uma outra qualidade do zoom aqui, do zoom aqui, do zoom daqui e do zoom do celular, que está aqui. Arrumei outro celular. Tinha sido, peguei do Wellington, um namorado. Ele comprou outro, peguei o velho dele para dar aula. Bom, esse aqui é um celular antigo. Eu vou ligar aqui, ele também tem um zoom, só que ele não tem zoom frontal, então nem adianta eu mostrar para vocês. Então, vou simular aqui. O que eu faço quando eu quero pegar o zoom lá da câmera? Eu abro com o dedinho e o que é que eu quero fazer com o zoom de uma foto? Eu abro com o dedinho, não é isso? A gente está acostumado a fazer isso. Ou então a gente vem nos menus aqui do lado e abre o zoom aqui para cá e para lá, porque os celulares têm essa opção. Qual é a diferença, então, entre outras coisas, de comprar um celular, comprar uma câmera compacta e comprar um celular top de linha? Vinícius, eu não estou falando besteira tecnológica, tá? Porque existe qualidades maravilhosas aqui, existe qualidades maravilhosas aqui, nem tanto, mas só para você entender. Olha aqui do perfil do celular, eu estou falando Vinícius porque o Vinícius quer comprar uma câmera.
não existe a lente expandindo aqui no celular, certo? Agora, aqui, ó, eu tenho uma expansão de lente. Então, gente, fisicamente, a construção da imagem... Isso quem falou foi meu professor, só estou replicando. Fisicamente, a construção da imagem no celular não tem uma distância focal aqui, tá, Nath, também? A distância focal que, para formar a imagem, fisicamente falando, é pequenininha demais, porque eu não tenho essa... Vai perdendo a qualidade, isso mesmo. Aqui, ó, eu tenho uma distância na câmera, deixa eu pegar de lateral aqui. Então, aqui eu tenho uma distância. Aqui eu tenho outra distância. E não é distância focal, é distância da lente mesmo. E aqui, gente, eu tenho outra distância. Meu canhão, ostentação. Ó o tamanho que fica. Então, isso vai interferir diretamente na construção e na qualidade da imagem. A melhor imagem ainda é essa aqui. Essas lentes aqui. Daqui para frente, essa aqui ainda é uma lente muito básica. Eu tenho uma lente que não tem zoom. Professora, o que você faz com uma lente que não tem zoom? Fotografa. Por que ela não tem zoom? Para ela ficar barata. Ela é uma 50 milímetros. Ela é meio que equivale à relação do olho humano. Por isso que ela é muito famosa. Ela é... Como é que fala? Essa lente aqui... Desculpa. Essa lente aqui, ela não tem o zoom, mas ela tem uma ótima abertura. Então, eu ganho na luz. E aí, eu não tenho zoom, por isso que ela fica barata. Quando ela fica cara, é quando ela tem o zoom e ainda tem uma boa abertura. Então, essa aqui é uma lente clara. Essa aqui é uma lente... Opa! Essa aqui é uma lente escura da minha câmera de trabalho, minha câmera de entrada. Então, existem, sim, sem zoom. E o celular, gente? O celular tem zoom? Tem lente para ter zoom? Não. O celular, ele tem o zoom digital. Toda a câmera aqui, ela tem o zoom digital também. Que você... Eu não sei se eu vou conseguir, porque isso dá reflexo. Alguém está falando alguma coisa? Está gravando? Está gravando? Não, beleza. Eu vou ver aqui se vocês vão conseguir enxergar isso porque dá brilho, tá? Quando eu puxo o zoom, existe um risquinho. Peraí que eu vou tentar alinhar aqui para ver. Ah, eu vou pôr a minha tampinha, vai ficar mais fácil. Canon. A minha tampinha está lá embaixo, ela caiu ontem e eu não peguei. Quando eu puxo o zoom aqui, olha, existe uma barrinha que aparece. Eu vou fotografar, gente, aqui não vai ter qualidade para mostrar para vocês, não. Lá na sala, para quem já fez aula comigo, sabe que eu vou mesa por mesa e mostro como é que são os iconezinhos, tá? De cada câmera. Até um certo lugar, 90% das câmeras tem o zoom óptico, que é esse jogo de lentes. E daí para frente eu tenho o zoom digital, que nada mais é que isso aqui, ó, zoom digital. Nada mais é que eu pegar aquela foto. Vamos lá, área de trabalho. E esticar. Isso é um zoom digital, ó. Acabei de dar um zoom digital aqui. Eu posso dar um zoom digital na fotografia, que já existe, e eu posso dar um zoom digital, além do zoom da lente, um zoom digital eu posso fornecê-lo quando eu estou construindo a imagem. Eu posso dar um zoom lá aqui, eu tenho essa opção. Ele, gente, faz perder qualidade da imagem, beleza? Então, agora eu vou abrir o meu trabalho, a minha apresentação aqui, para a gente poder conversar o que eu falei até agora. Vamos lá. Oficina de fotografia. Aula 4. Hoje é aula 5. Aula 5. É esse. Bom, eu vou passar bem rápido aqui para quem já... Ctrl L, que eu aprendi com um aluno aqui. Ai, que bonitinho. Vou colocar a tela cheia, só um instante.
E a gente começa aqui. Deixa eu só expandir para vocês que eu vou passar rapidinho a minha apresentação aqui, tá? Bom, vamos começar aqui então. Eu disse que a primeira aula eu falei que a gente pediu para vocês resumirem em uma palavra o que significava fotografia, porque fotografia é a síntese de um total, de alguma coisa que a gente gosta. A palavra foto significa luz, a grafia significa registro, então é como se fosse desenhar com a luz. Isso é uma metodologia que eu criei, eu estou voltando, gente, porque toda aula eu escrevo isso no quadro, tá? Os outros não, mas toda aula eu escrevo isso no quadro, que é, quando eu faço um clique, eu tenho 7 coisas, 7 elementos básicos, que é a luz, o ISO, a velocidade de abertura. Hoje a gente não vai falar, o zoom não está aqui, mas o zoom está relacionado aqui, ó, a lente da câmera, que está relacionada à abertura. O diafragma está dentro da lente, então é um conjunto. O foco está dentro da lente. A fotometria já está na medição da abertura, com o sensor, com o ISO, e aí ele é um pouquinho mais complexo. E a composição é um pouco da aula de hoje, juntamente com o zoom. Porque daqui a pouco vai fazer sentido, tá? Faz parte da aula hoje, composição. Eu sempre falo que são 3 pilares a oficina que eu ministro, que é o que você vê, o seu olho, como a câmera enxerga, que é a visão tridimensional com a visão bidimensional para dar o resultado que você deseja, que foi o que o Lucas falou. Se você quer ver aquela foto que a grade está, é só você chegar para o lado. Ou seja, eu vejo daqui a florzinha, a grade está na frente, então eu posso movimentar o meu corpo, movimentar a minha câmera para ter o resultado desejado, ok? Aqui é a visão 2D, largura e altura, porque fotografia não tem profundidade. Já a minha visão consegue enxergar a sensação, a profundidade, a gente vê volume. Aqui eu só tenho a sensação. Por isso que quando eu vou fotografar, às vezes eu tenho a sensação que a coisa tem um volume, mas fica aquela coisa só o chapado da frente. Isso acontece muito com nossas fotos, nosso rosto. Por que a gente solta o cabelo? Para dar um voluminho para o lado, para dar uma moldura. Geralmente mulher faz isso. Por quê? Porque senão a gente fica com aquela cara muito chapada. Isso é um costume. Só uma brincadeira para falar sobre isso, mas tem a ver com o volume. A gente traz o cabelo para frente para ele ficar no mesmo plano, ou seja, na mesma distância entre o meu rosto e a câmera. Se meu cabelo está atrás, ele está na camada de trás. Então, a gente já começou a falar na última aula sobre camadas. Eu dei um exemplo sobre os tipos de câmera, e aqui o celular também. Aqui também é o sensor, a câmera. Eu falei sobre o ISO, que é o que faz entrar a luz para gravar. A gente não deu aula, eu só apresentei. Falei da velocidade do obturador, que ela é rápida ou lenta. A abertura do diafragma, que está dentro da lente. E hoje, gente, independente dessa abertura, a gente está falando de zoom. Então, aqui, pronto. Cheguei onde eu queria, que foi... Vai chegar aí para vocês, tá? Pronto. Vamos falar de enquadramento, que a gente falou muito na última aula sobre essa ideia da camada. Eu passei uma aula inteira reforçando, gente, tem uma coisa que fica à frente da câmera, o que está no fundo. A câmera enxerga o que está na frente com mais evidência, se eu não falei, estou falando agora. O que está na frente da câmera... Gente, câmera fotográfica é igual problema. Quando ele está na sua frente, você não vê mais nada na vida, você só quer resolver aquele problema, aquilo te angustia. O que você faz? O que o psicólogo faz? Deixa o problema lá distante, deixa ele estacionado. Não é assim quando pode deixar o problema? Pronto. Chega uma hora que ele vai ficando tão pequenininho, mas tão pequenininho que a gente nem lembra dele, ou pelo menos ele não incomoda a gente muito. Fotografia é a mesma coisa. Quando eu tenho aqui, ó, desculpa, eu vou ampliar aqui. Isso são fotos, são tutoriais da internet, tá, gente, que eu peguei. Então, aqui eu tenho um enquadramento de um plano geral e eu basicamente tenho 4 elementos nessa foto. Eu tenho... A pedra começa primeiro, mas vamos considerar ela aqui. Ela, a pedra, no caso, a pedra começa primeiro, aí chega ela. Atrás ela tem a pedra, depois tem o mar e depois tem o céu. Pronto. Pouquíssimos elementos nessa foto. Conforme eu fui dando zoom, fui clicando, gente, eu comecei a perder. Ó, já perdi a pedra. Eu tenho só 3 elementos. Eu tenho ela, eu tenho o fundo e o mar. Aqui eu tenho 3 elementos ainda, mas o enquadramento mais fechado ainda. E aqui mais fechado ainda, pegando o detalhe de um retrato.
Aqui mais fechado, e aqui é um plano de detalhe. Aqui, gente, eu basicamente perdi o mar, porque eu não tenho nem definição de qualidade, não é porque está pixelizado, não, mas eu perdi, só está ela, basicamente ela e o céu. E aqui está basicamente a mão dela e o mar, né, parte do corpo. O nome desses meninos aqui é isso aqui, ó, plano geral, plano americano, plano médio curto, primeiro plano, primeiríssimo, primer plano, plano detalhe. Vamos explicar isso aqui bem simples. O plano geral é aquele que eu pego tudo em relação ao objeto. Então, a foto do meu trio de forró é um objeto, e a foto do instrumento, por exemplo, meu violão, é outro enquadramento. Eu vou ter que me movimentar. Lembra que eu disse que hora eu ia ficar parada e hora eu vou me movimentar? Se eu for fazer uma foto do meu violão, eu tenho que, ou eu vou para trás, ou eu abro a minha lente. Ou eu puxo o zoom, ou eu me movimento. Se eu for fazer uma foto do meus instrumentos aqui, do meu trio pequenininho, ou eu me aproximo fisicamente, ou eu abro e fecho o zoom. São duas opções, ok? O plano americano, ele é um plano que ele corta mais ou menos da coxa para cima, que era, para quem não sabe disso, era o enquadramento do cinema, quando os cowboys ficavam com as armas aqui na mão, num plano aqui, a arma ficava muito pequenininha. E aí, o que acontecia? Não dava para ver eles sacando a arma nos filmes de faroeste. Então, criou-se o plano americano, que é mais ou menos assim, ó, a tela do cinema, que corta meio que abaixo, assim, na coxa, para poder ver as armas dos cowboys e atirar. Então, para quem não sabe, plano americano vem desse enquadramento do cinema. E aí eu tenho plano médio, plano retrato, plano detalhe, retrato é o rosto, plano... E aí o que eu trago na aula, eu falei isso muito na última aula, é que o plano geral depende do tamanho do objeto. Um plano geral de uma pessoa é diferente do plano geral do estádio do Mineirão aqui, ou do Maracanã do Rio de Janeiro, porque eu teria que estar bem longe num helicóptero, por exemplo, para fazer um plano fechado do Mineirão, pegar só o Mineirão. E aí eu mesmo, se ao mesmo tempo eu virar para o lado e fotografar uma pessoa, vai ser uma pessoa bem pequenininha e um enquadramento muito grande. Então, o que eu trago de importante, gente, é eu determinar isso aqui, ó, o enquadramento. Primeira coisa. Segunda coisa, porque eu sou responsável, lembra da frase? A totalidade de um registro é a síntese do olhar do fotógrafo. Então, quando eu determino essa moldura aqui, olha, eu estou sintetizando essas 3 informações. Quando eu determino essa moldura, eu sou responsável, por exemplo, pela pedra ter aparecido na frente dela. Aqui não tem nem pedra. Então, a escolha do enquadramento, conforme toda a aula, quem não viu a aula a aula de segunda-feira, ela vai ficar gravada, tem só eu falando e mostrando, não tem essas apresentações aqui, porque eu queria mostrar para vocês o comportamento. E aí eu vou publicá-la em breve, tá? Eu já comecei a subir meus vídeos. Aqui é a mesma coisa, olha, eu tenho detalhe, primeiríssimo plano, depois eu forneço esses infográficos para vocês lá, tá bom? E aí a gente vai conversando sobre isso. Isso são tipos de enquadramento. Bom, esse aqui, eu vou voltar para o Zoom, só para não parecer que eu estou falando sozinha. Está todo mundo acompanhando aí, tranquilo? Ó, Vinícius me deu um joinha, já aceito, tá? Então, quem for me dando joinha aí, só, se tiver com dificuldade, vocês me avisam, tá? Vou voltar agora para a minha tela. Desculpa. E aí eu venho aqui na composição, que tem a ver com o zoom. Nós vamos falar sobre isso agora. O que acontece? Essa foto aqui, ela foi clicada numa distância, provavelmente com a lente aberta, né? O maior ângulo que eu tenho, para poder pegar todos esses elementos aqui. E aí, gente, aquilo que eu falei naquela aula das camadas, tá aqui, ó. Eu até consigo. Essa foto está proposital, porque você consegue ver literalmente as camadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até chegar em mim, dava para ter pelo menos umas 10 camadas de bicicleta, só que elas não chegam até a parede. E aí, para quem não estava na aula, tudo que está em primeiro plano, gente, chama atenção. Por que essas rodinhas que estão aqui, ó, bem grandes, em primeiro plano, não está chamando mais atenção do que o objeto da foto, que sou eu?
Alguém se arrisca a me responder? Porque não está por completa? Mas se tivesse um pedaço... Ó, eu vou pôr meu dedo aqui na frente da tela. Minha mão não está por completa, mas ela está atrapalhando a foto? Ela está atrapalhando o zoom? A imagem que você está vendo de mim? Sim. Então, não é por falta dela não estar completa. É também... Por causa da profundidade. Por causa do quê? Da profundidade que você está? Não, porque se eu estou atrás e tiver algum elemento na frente atrapalhando, não adianta nada. A minha pergunta é, vou repetir a pergunta, porque se o elemento que está na frente no primeiro plano... Gente, quem que é o primeiro plano da vida de vocês? Ah, é família, é o cachorro, é Deus, né? Cada um tem a sua resposta. Aquilo que tem em primeiro plano é aquilo que a gente traz para a gente. A câmera, ela gosta demais do primeiro plano. Ela rouba a atenção de tudo. Tudo que está na frente vai chamar a atenção. E aí, conforme eu vou afastando, olha, ela vai diminuindo. Olha que legal. Vocês conseguem ver isso? No 3D é mais difícil de ver, mas no 2D é mais fácil. Só que eu vou dar um exercício aí para vocês aí fazer agora. Rapidinho. Vou voltar à minha pergunta. Deixa eu voltar na minha foto. Por que essa menina que está aqui na frente, essa primeira camada, não está concorrendo com o assunto principal? Não está brigando? Porque o objetivo da foto é ver você, e não a roda. Ó, o objetivo da foto era ver a roda também, porque senão não teria colocado ela, eu não teria feito essa foto. Você está quase chegando lá, mas o objetivo da foto era aparecer a bicicleta, as rodas sim. Porque o primeiro, o segundo e o terceiro, eles se repetem. Até chegar em você. Poderia, mas se eu colocar... Meus dedos estão aqui, ó, em primeiro plano. E agora eu vou virar os meus dedos. Cada um está num plano. Um está na frente, um está atrás. E mesmo assim, eles ainda estão me atrapalhando. Está no centro da foto? Deixa eu pegar um objeto aqui no centro da foto, bem colorido, para chamar a atenção. E aí eu vou pôr o meu dedo aqui em primeiro plano. Está concorrendo? Está atrapalhando? Sim ou não? Não, não está atrapalhando, não. Essa foto é da minha caneca ou da minha mão? Sua mão. Então está atrapalhando. Só a unha, né? Então está atrapalhando, porque o objeto está aqui atrás. Vou voltar à foto, causando polêmicas. Por que os elementos que estão em primeiro plano ou nos planos da frente não atrapalham o elemento principal da foto? Porque eu quero te ver, o meu objetivo é ver você e não a roda? Não, o objetivo é ver a roda também. Senão não teria feito a foto aqui. Profundidade. O objetivo é profundidade, mas tem coisa na frente atrapalhando. Tem coisa na frente, tem coisas na frente da câmera. A cor. Ah! Quem falou a cor aí? Luiz. Luiz. Ô, Luiz, eu vou além, tá? Eu vou além. Existe um alto contraste entre essa cor, que é a minha pele é da cor dessa parede. É meio bege, meio pastel. Se eu tivesse com um vestido branco aqui, gente, talvez vocês nem tinham me enxergado. Mas o que acontece? O que está em primeiro plano, além de não estar em cima de mim, ó, eu vou colocar... Gente, está começando a chover em Contagem. Além de estar em cima de mim, não está em cima de mim, eu estou limpa. Esses elementos me emolduram, mas esses elementos não brigam, eles não concorrem comigo, eles não são coloridos a ponto de interferir na minha imagem. Ficou claro? Entendi. Entendeu? Sim. Entendi. Aqui no meu quarto, de propósito, tem tanta coisa que qualquer coisa que eu tento chamar a atenção, eu tenho que dar o destaque necessário. Se eu ganhar de presente, olha que bonitinho, de uma aluna. Ou a coisa vai estar no primeiro plano, se ela estiver afastada, começa a ter bagunça, começa a ter concorrência. Por isso que a gente tem a tendência de, às vezes, fazer a foto, colocar o objeto no fundo neutro. Não, então a resposta
A resposta é É o o quê? contraste. É o contraste. A resposta é o contraste Fundo e... do fundo comigo. A sensação que tem, por mais que eu esteja no fundo, e eu provei para vocês que eu estou no fundo, por causa das camadas, eu ainda parece que pula da foto, por causa do azul. Entende? Sim. Entendeu? Agora eu vou para outra. Gente, a aula é de Zoom, tá? Continua o assunto de Zoom. Agora eu vou para outra foto. Olha aqui o colorido na frente, depois a minha mão, para depois chegar no sorvete. O sorvete é quase da cor da minha mão, olha. É quase uma coisa só. O sorvete está separado do fundo, por isso que ele se destaca. E a minha mão, o esmalte azul, faz uma diferença entre o sorvete e a minha mão. Se eu tivesse com esmalte, sem esmalte, isso aqui ia ficar um borrão só bege, um borrão só amarelado. E aí, gente, o que ia chamar a atenção era isso aqui, ó. Os elementos da frente. Por que eu falo da frente? Deixa eu voltar aqui. Olha só. Eu não segurei Peraí que vai voltar a tela. Só um instante. Eu não segurei o sorvete assim, eu segurei o sorvete em profundidade. O meu braço, minhas pulseirinhas, minha camada de pulseiras estão na frente e meu objeto está no fundo. Só que a fotografia é chapada, parece que está assim, ó, parece que eu estou fazendo com o braço em pé. Mas se você ver, a minha mão está angulada. Aqui, ó, vou mostrar isso em camadas para vocês. Cadê minha régua? Pegar a comigo. Aqui, ó. Aqui está o meu braço, e aí vai chegando até a camada. Deixa eu pegar a régua vai ser mais pedagógico. Pronto. Aqui, esse é o primeiro plano, esse é o segundo. Olha, ele vai se afastando até chegar no sorvete. Só que quando eu vejo a fotografia, eu tenho a sensação de que esse braço está como se eu tivesse com o braço reto. Vocês conseguiram entender que essas duas fotos têm camada do que está na frente e do que está no fundo, do que está na frente e do que está no fundo, e eu preciso trabalhar o contraste para que o elemento principal apareça? Vocês entenderam o raciocínio? Jair. Oi? Jair. Pode falar. Mas o que dá a noção de contraste, então, seria frente e fundo e cor? A palavra, o contraste poderia ser contraste da cor, o contraste da forma. Isso nós vamos aprender nas próximas aulas, que são os elementos da imagem. As linhas, as cores e as texturas. Então, mas eu estou trazendo já para poder a gente ter a sensação dessas camadas. Porque quando eu for fotografar com o zoom, essas camadas vão interferir na minha imagem. O que é contraste? Contraste é tudo aquilo que é contrário, digamos assim. Oh, gente, eu vou fechar a janela, porque está chovendo e está interferindo o som dentro do meu quarto. Só um instante. Desculpa, melhorou, senão eu fico gritando muito. Então, o que causa o contraste poderia ser da cor, da forma, dos elementos, da frente com o fundo, que são elementos. Então, quando eu tenho o que a gente chama de baixo contraste, ou seja, se eu pegar vários elementos iguais, aqui eu tenho o que a gente chama de baixo contraste, eu tenho só azul em cima da minha mão. Agora, quando eu tenho um elemento que no meio disso eu coloco, eu começo a ter contraste. Quem é que está chamando mais atenção? A câmera, que está vermelha, ou os elementos? Mesmo a câmera estando lá atrás, ela ainda é vermelha. O que vocês acham? Deixa eu tentar alinhar aqui. Ó, ela está lá atrás. E eu tenho na frente elementos azuis. Isso é um contraste. Isso é um baixo contraste. Começou a ficar claro ou não? Sim?
Tá, então eu vou continuar, porque a ideia é essa mesmo, é um raciocínio, é uma construção. Bom, sobre o zoom, agora vai fazer sentido uma série de coisas que a gente veio conversando, tá? Eu tenho, então, um grande enquadramento. Então, todo mundo acha, gente, que zoom... Vamos supor que essa foto aqui eu tivesse com o sorvete na mão aqui e o fundo fosse azul, tá? A pessoa fez a foto minha grande, com a grande angular, depois ela puxou o zoom e fez essa foto, que é um plano geral e um plano fechado. Aquilo que a gente viu aqui, ó, plano geral, plano fechado. Então, vou continuar o raciocínio aqui que a gente vai considerar na nossa foto. Eu estou em situações diferentes, mas poderia ser a mesma situação. Para eu poder não ter o primeiro plano, se esse primeiro plano estivesse me atrapalhando, concorrendo com o assunto principal, eu teria que ter feito essa foto aqui, ó. Eliminado o máximo de informação na frente. Aí foi o que vocês falaram. Olha que legal, ela vai perdendo qualidade. Aqui, ó. Aqui não tem concorrência, vai chegar para vocês só um instante. Pronto. Não tem concorrência nessa foto. Agora, basicamente, eu estou em primeiro plano, junto com esses elementos estão na minha frente, mas eles vão perdendo força. Essa sou eu no fundo. Aí, por isso que quem falou assim, não, como é que é intencional a bicicleta é intencional, ela faz parte, é ela que faz essa convergência até todas as linhas aqui, olha, convergem para mim. Por mais que sejam círculos, vocês conseguem entender que são linhas? Ó, é uma sequencialidade. E que começa com a distância maior e de uma para outra vai diminuindo. Ó. A distância diminui o objeto e a distância do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente também são diferentes. Mas se você olhar de frente, elas estão distantes uma da outra, é a mesma distância uma da outra, mas eu estou vendo isso na sensação de perspectiva. Essa foto não tem perspectiva, é o enquadramento fechado, e o fundo é uma parede que lembra um azulejo de sorvete, de piscina. Por isso que a gente trabalhou esse conceito lá no dever de casa também, que não é só uma parede azul. Essa parede azul lembra alguma coisa relacionada a sorvete, a calor e tal. Agora que a gente conversou pra caramba sobre isso, eu vou mostrar para vocês essa parte aqui, que é o nosso zoom. Bom, para quem tem câmera fotográfica, vai aparecer para vocês, só um instante. Para quem tem câmera fotográfica, existem algumas informações que eu não vou me prender aqui, eu pedi para vocês mandarem as fotos lá no grupo, para eu poder analisar. O que eu analiso quando eu vou comprar uma lente ou uma câmera? Eu analiso, gente, esses meninos aqui, ó, com relação à lente, tá? Toda lente, toda câmera, ela tem um conjunto de informações aqui que, se você não sabe, nem sabia que tinha a letrinha e o númerozinho, parabéns, eu também era dessas, eu tive que estudar para entender esses números. E aí, gente, a gente quando compra uma câmera, uma das coisas que a gente vai é aqui, ó, 3 vezes 30 de zoom, a minha é 63 de zoom, e a outra aqui, deixa eu ver, é 40 de zoom. Essa aqui é outra coisa, aí não é só nas compactas que vem falando a quantidade de zoom, tá? O que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, essa é 40, essa aqui já muda um pouquinho, tá? Essa aqui não vem falando quanto zoom ela tem, não, vem falando o número, uma 18,55. Vou continuar aqui. Se eu compro uma compacta, significa que quanto mais zoom, essa lente vai estender. Esses números aqui, gente, é uma relação entre o maior ângulo, que é quando você liga que ela pega o maior, para o menor ângulo. Ou seja, isso aqui aliás, isso aqui é a tradução disso aqui. Essas informações são importantes, são para quem estuda. Vou precisar sair. Ok, Adriane. Depois você vê o restinho da aula gravada. Essas informações aqui eu não vou me ater por enquanto, porque eu não estou com vocês junto perto para explicar exatamente, mas tem um fundamento, a lógica disso aqui. 3,5 a 6,4. 4,1, esses númerozinhos faz todo um sentido, tá? Não despreze esses números, não, mas vamos ter que aprender. Não, nessa oficina não cabe estudar isso, mas quem sabe a gente voltando à aula presencial, para quem puder fazer, eu explico isso tudinho.
O que eu quero trazer para vocês? Que existe um negócio chamado WT na sua câmera e que tem aqui também, geralmente em azul ou em outra cor, uma lupinha ou um tabuleirinho de xadrez. Aqui, ó. Vou passar aqui. Essa também é uma compacta de super zoom. Olha que bonitinho. Ela não tem o WT, ela tem um pinheiro e vários pinheirinhos. Quer ver? Vai chegar para vocês agora, ó. Deixa eu esperar aqui. Esses emojis aqui, gente, faz tudo sentido na nossa vida. Aqui é um pinheiro e aqui é 3 pinheirinhos, tá? E também, já em meio que azul, meio esverdeado, nós temos aqui uma lupa e um tabuleirinho de xadrez. Vamos olhar esses meninos aqui? Essa aqui já é a que troca a lente. Ela não tem o WT, ou seja, ela não tem aquele negócio do zoom. Ela não tem WT, ela não tem íconezinhos. Ela vai ter só o tabuleirinho de xadrez e o mais e o menos, tá? Vou trazer para vocês o que isso significa. Toda vez que eu pegar uma câmera fotográfica, para quem tem câmera, que os botões, por exemplo, eu vou dar um exemplo desse aqui, que a Cris, por exemplo, ela tem uma câmera parecida. Os botões azuis são relacionados à imagem, ou seja, eu apago a imagem. Aqui, gente, esse tabuleirinho de xadrez é a visualização da galeria, de todas as fotos que estão. Eu dou zoom na foto, eu diminuo o zoom da foto, é lixeira, aqui é o play. Então, algumas câmeras apresentam assim. Lá na oficina, o que eu faço? Eu vou em câmera por câmera e mando peço a pessoa para poder escrever. Ó, tudo que está em azul relacionado à câmera, tudo que está a imagem, a foto já clicada, tudo que está em branco é relacionado à imagem que você vai construir. Isso significa nada mais é que aqui você vai pegar um pinheiro, ou seja, o zoom fechado, e aqui é o zoom aberto. Aqui não tem falando isso, mas o desenho já dá para entender. Zoom fechado e zoom aberto. Vamos ver. Pronto, vou sair daqui. Aqui a mesma coisa eu tinha colocado. E os númerozinhos, gente, para quem está acostumado, a gente nem precisa muito desses pinheiros. A gente já vai nos números e a gente já entende o que está falando. Para quem estuda fotografia, a gente sai dos modos BB aqui. Não estou dizendo que não uso, mas eu vou para os modos aqui. A primeira coisa quando eu bato o olho numa lente, numa câmera, é isso aqui, ó. Eu já quero interpretar o registro da imagem, tá? Então, olha só, o zoom, mas popularmente ainda a gente compra de 5 vezes, de 10 vezes, de 30 vezes o zoom. Mas é basicamente esses emojis. Aqui, ó, essa câmera tá bem legal, ó. Esses elementos aqui, todos esses meninos têm a ver com o nosso trabalho. Ó, tá aqui, isso é para foto, isso é para foto, lixeira é para foto. Agora, os botões já são para a construção da imagem. Então, vamos continuar aqui e vamos ler a nossa apresentação que eu fiz para vocês. Deixa eu tirar essa barrinha que me atrapalha. Aqui, pronto. Já falei sobre isso, mas vou continuar. Zoom ótico. Zoom ótico é o zoom que a câmera fornece. Zoom digital é aquele que você dá esticada, ou seja, a sua câmera ela tem um software, assim como o seu celular, porque o seu celular não tem lente de zoom aí dentro, o seu celular, ele estica a imagem. Pensa numa sacolinha de supermercado que você colocou peso. Essa sacolinha de supermercado, você vai chegar em casa com a sacolinha ainda na mão. Você colocou 5 litros de leite lá, saiu do supermercado, ela vai esticando, ela não rebentou, mas ela perdeu qualidade. Quando você chegar em casa, aquela sacolinha está tão fraca, ela não serve nem para jogar lixo. Ela tem que ser jogada fora. Ou seja, ela não estourou, tá? Ela não estragou, mas ela perdeu qualidade. Então, gente, o zoom ótico, aliás, desculpa, o zoom digital compromete a qualidade da foto. O zoom ótico é o melhor zoom. Então, quando a gente vai fotografar, é bom que não use o zoom digital. Professora, mas para eu fazer a foto da Lua, eu só consigo ativar na minha câmera, né? Quando for possível a gente mexer nas câmeras. O que eu faço? Usa, mas tem que pôr num tripé. E tem que saber que aquela foto ali, ela é uma foto que vai perder qualidade, tá bom? Então, deixa eu voltar para vocês aqui, que eu vou para a próxima tela. Estão me acompanhando tranquilo? Alguém conversa comigo?
Tá tranquilo, beleza, obrigada. Vou continuar aqui, então, para eu terminar nossa apresentação, para a gente poder passar o dever de casa, porque aí, assim, a aula vai acabar e vocês vão fazer o dever e eu vou corrigir lá, tá? Então, vou continuar aqui. Bom, a Valéria conhece essa cena, né, Valéria? Quando a gente está lá na oficina de fotografia, eu peço para os meninos fazerem essas duas fotos. Elas têm um enquadramento parecido, não é o mesmo enquadramento, tá? Parecido. E existe uma sequência de informações. Eu tenho árvore, eu tenho chão, tenho a sombra da árvore, eu tenho carro, eu tenho a árvore lá atrás, eu tenho prédio, e atrás do prédio eu tenho um pouco de céu. Essa foto aqui, ela foi feita de um jeito, e essa foto aqui foi feita de outro. Eu tenho árvore, eu tenho sombra, eu tenho chão, eu tenho carro, eu tenho árvore de novo, atrás da árvore eu tenho o prédio, e atrás do prédio eu tenho o céu. O enquadramento delas estão parecidos, não estão iguais, porque neste enquadramento, por exemplo, eu vejo mais a copa e nesse eu vejo menos. Nesse aqui, ó, mas se vocês notarem, a base do chão é quase a mesma, ó, eu consigo ver esse pedaço de árvore, esse canteirinho aqui, mas a partir daqui, ó, foi cortando. Então, quem está no primeiro plano é a árvore, isso é uma regra lá desse exercício. A partir da árvore, eu criei duas fotografias. Elas foram usadas o zoom, ok? Eu já estou contando isso. Então, o que eu trouxe até agora para vocês? Que eu determinei o enquadramento, ou seja, eu quero a árvore na frente, eu quero o fundo, eu quero até o céu. Eu quero essa sequência. Isso é o enquadramento. A diferença é que a responsabilidade nessa hora pegou mais e a responsabilidade minha como fotógrafa pegou menos. Poderia ser um salão de festa. Já pensou, você vai ser contratada como um salão de festa e você perde aqui a parte da mesa do bolo, o painel, porque você está tão encantada com a parte da boate? Não pode, gente. Então, vai ter hora que o enquadramento vai ser maior, o enquadramento vai ser mais fechado, tá? E tá tudo bem, porque cada foto, cada clique é único e a gente vai discutir sobre isso. Por que eu trouxe essas duas fotos? E aí vem a minha pergunta. Eu vou deixar vocês olhando ela um pouquinho e vou voltar para o Zoom, para vocês me responderem. O que tem de... Valéria, não vale responder não, que você sabe. O que tem de diferente nessas duas fotos se eu tenho a mesma sequência de elementos e se eu sei que cortou um pouquinho, porque a gente não tinha espaço para ir para trás, porque daria para fazer, meninos, daria para fazer, né, Valéria, o mesmo enquadramento, tentando pegar mais a copa, mas iria mudar um pouquinho o enquadramento, eu vi você rindo aí. O que tem nessa foto? Elas são iguais, são do mesmo lugar, foram feitas do mesmo jeito, foram feitos com zoom diferente. Mas vem a pergunta. O que tem de diferente nessas duas fotos? Vocês conseguem perceber? Vou deixar aqui esperando musiquinha. Observe. Você percebe o que, Natália? Me fala, eu vou deixar a tela aqui, eu vou ouvir vocês e vou vendo no comentário pelo celular. O que vocês percebem que tem de diferença nessa foto? Gente, eu vou estender um pouquinho essa aula, porque ela começou um pouquinho atrasada, porque o pessoal estava entrando, o som deu problema, e faz parte da aula, eu vou deixar ela corrida, mas eu vou ficar um pouquinho a mais com vocês, tá? Já estou dando 10h30. Quem precisar sair vai ver o restante da aula agora, porque agora é só apresentação mesmo do que eu tenho que falar e explicar, e depois vocês conseguem ver gravado. Ah, tá, Valéria, nem tudo você lembra. Então pode falar. Valéria já é a terceira vez que ela está fazendo aula comigo. Será se ela não aprendeu desde a primeira? Será que eu sou tão ruim, professora, que ela tem que repetir? Meus alunos é repetente, gente. Estou brincando. É porque cada vez que eu abro uma oficina, eu trago um novo conteúdo, do mesmo assunto, né? Porque fotografia é o mesmo assunto que não se esgota. Alguém se manifesta? Porque eu tenho que tirar da tela aqui, Natália. Uma parte que você quer dar destaque. Sim, mas aí é que tá. Eu já denunciei que eu quero dar destaque para a árvore em primeiro plano, para o chão, para o carro, para a árvore, para o prédio e para o céu. Essa é a regra dessa foto. Eu tenho esse mesmo conjunto de elementos
nas duas fotos. Tornar mais próximo. Diminuiu a distância? Diminuiu a distância. Quem falou isso? Eu, Bruna. Bruna, muito bom, Bruna. Diminuiu a distância. Vamos lá. A distância entre o primeiro plano até chegar no carro. Olha que legal, como que a sombra da árvore está distorcida. Aqui ela está muito menor e está um ângulo menor aqui. Olha como que o ângulo aqui, ó, entre o pé da árvore e a copa. Ou seja, da árvore até chegar na outra árvore, até chegar no murinho, eu tenho uma distância longa a percorrer. E a mesma foto entre a árvore até o muro, que aqui, ó, eu tenho uma distância curta. Só que, gente, é o mesmo lugar. Por que acontece isso? Alguém sabe? Alguém já estudou sobre isso? Esqueci. Natália, você fez aula comigo? Ah, não? Alguém mais se manifesta? Pode falar, pode abrir os microfones. Eu vou deixar na tela aí. Essa é a primeira. Eu acho que é porque colocou o zoom, né? E quando você coloca o zoom, aproxima mais as coisas. Tia Cida que está falando? É. Isso. Quando eu coloco o zoom, eu aproximo. Mas lembra de... Ó, a tia Sara não está errada em nenhum momento. Esse é o raciocínio. Mas presta atenção no que eu vou falar. Eu aproximei as coisas, mas eu mantive o primeiro elemento, os mesmos ingredientes, a mesma sequência, os mesmos elementos. A senhora entendeu Sim. isso? Entendi. Ó, esse exercício é legal de fazer lá no Rio Manso, lá no sítio, que vai dar para fazer. A senhora vai começar a entender isso. Aí vem a pergunta, ó, eu consegui manter a mesma sequência de elementos, mas está dando uma distorção. Essa aqui parece que o meu quintal é grande e essa aqui parece que meu quintal é pequeno. Concorda comigo? Sim, mas quando você aproxima, quando você foca em um local, você vai perder. E quando você perde, a impressão que tem é que você está mais próxima, não é isso, não? Neste caso aqui, é mais ou menos isso, mas não está errado o seu raciocínio. Mas vamos lá. Eu estou próxima da árvore. Quando eu fiz essa foto, eu estou próxima da árvore. Concorda comigo aqui, da primeira foto? Sim, sim, concordo. Mas aqui eu também estou. Não, é verdade. É por isso, gente, isso é de propósito. É por isso que toda vez que eu faço esse exercício, o elemento do primeiro plano sempre tem que aparecer um pouquinho. Para entender. O seu raciocínio não está errado. Eu só preciso do complemento. Tá? Vamos lá, tia. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou aproveitar que a senhora se manifestou. Muito obrigada. Vamos supor que a tia, que tem um sítio em Rio Manso, já estou contando do sítio dela, né, tia? Vamos lá. Eu estou falando aqui ao vivo que a minha tia tem um sítio em Rio Manso. Aí ela faz uma foto muito bonita, mostrando o terreno, mostrando o espaço que cabe carro para caramba, que tem um ambiente. Vou levar em consideração a parte do muro para cá, tá, gente? Aí a tia faz uma propaganda, uma ostentação no grupo dos amigos, lá do grupo da família, que ela tem um sítio. Aí o que o pessoal folgado faz? Nossa, partiu casa da tia, partiu o sítio, lá tem garagem, dá para fazer acampamento na graminha, dá para colocar carro, enfim. Faz um rio bonito, certo, tia? Sim. Aí sabe o que a senhora faz? A mesma foto, aí a senhora vai fazer a mesma foto, ó, da árvore, do chão, do muro, a senhora vai falar assim, ô, gente, meu sítio é tão pequenininho, nem cabe isso tudo que vocês estão querendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso acontece porque, eu vou sair da tela daqui a pouco. Isso acontece porque aqui eu tenho uma expansão dos planos, ou seja, é como se a coisa ficasse mais esticada. Uhum. Existe uma deformação, mas que o nosso olho não é aquela deformação de estar torto. E aqui eu tenho um plano achatado. Olha a diferença, como que o prédio veio para cima. Se eu der um zoom aqui, ó, na foto, gente, ó, na foto, ó. Mesmo assim, a distância da árvore até aqui o prédio é uma. Olha aqui a distância. Olha o prédio como é que está para cima. Sim. Entende?
Então, eu vou sair da minha tela e ver o rostinho de vocês, vou voltar para o Zoom e vou explicar. Para quem está... Espera aí, meninos. Bom, para quem está me escutando aqui, todas as vezes que eu uso o Zoom, ele não serve só para fazer um plano aberto e, de repente, mirar lá no passarinho e fotografar um plano fechado. O Zoom, expansão de quê? Expansão dos planos. Plano é essa camada, desde do nariz da câmera, né, do seu olho aqui, até aquilo que está no fundo. Cada coisa é enxergada por camada. Por isso que a gente tem noção de profundidade, mesmo estando na bidimensionalidade. Entendeu isso, ô Luiz? A gente tem uma expansão e um achatamento. Por exemplo, se você vai comprar um apartamento de uma construtora, você acha que ela vai vender, por exemplo, uma foto mostrando esse apartamento pequeno ou ela vai mostrar esse apartamento grande? É óbvio que ela vai usar a configuração da lente onde eu tenho uma expansão para causar a sensação. Foi a brincadeira que eu fiz com o sítio da tia. Como ela não quer bagunça lá, ela vai fazer a mesma foto. Espera aí que eu vou tirar o áudio que está vazando. Aí a gente faz o que a gente faz? A gente diminui, a gente achata de nada. A gente achata esses planos. Como que a gente faz isso? Com o recurso do Zoom. Então, gente, para quem acha que Zoom é ficar sentado e pensar só no enquadramento, ó, cheguei perto lá do passarinho, peguei o passarinho, a árvore, tudo, não. O Zoom, ele tem uma característica, a lente, né? As lentes, o jogo de lente, a característica mais importante dela é que elas causam expansão ou elas causam achatamento dos planos. E isso não é quando eu tenho o elemento, para explicar. Quando eu estou no primeiro plano e quando eu tenho os planos de fundo. Se eu eliminar o elemento do primeiro plano, igual se eu eliminar a árvore ali, então acaba que eu tenho um enquadramento lá do fundo só. O que você falou? Cansei de alugar sítio pelas fotos e chegando lá super diferente. Depois do seu curso entendi os ângulos. Isso mesmo. Espera aí que eu vou abrir a janela. Parou de chover. Só um instante. As luzes do quarto aqui deixam o quarto bem quente e a porta está fechada também. Então, vou continuar aqui para a gente entender. Eu é que causo, eu que provoco essas sensações, tá? Sou eu, agente fotógrafo, que provoca esse discurso visual, que causa essa sensação de profundidade, que causa essa sensação de que a coisa está longe. Por exemplo, nessa foto aqui, voltando nela, deixa eu abrir o meu... Essa foto aqui, ó. Quando aqui eu tenho uma sensação de que eu estou longe, aqui eu tenho uma sensação de que eu estou... Peraí, desculpa. Meu raciocínio é mais rápido que os... Ó, só um instante, vai chegar na foto que eu quero. Aqui eu tenho a sensação de que eu estou longe, porque eu tenho umas camadas na minha frente, e aqui eu tenho uma sensação de que eu estou perto, porque não tem nada na frente aqui. O que está na frente, basicamente, é o meu braço até chegar ao sorvete. Vocês têm essa noção de que meu braço está um pouquinho mais para frente? Ele não está encostado na parede, ele está angulado para poder abraçar o sorvetinho. Se eu fizer um zoom aqui... Opa! Desculpa. Aqui. Se eu fizer um zoom nessa foto aqui... Peraí que vocês vão ver. Se eu vier aqui na minha foto, como eu já fiz... gente, deixa eu Ctrl L, cancela. Deixa eu voltar da minha... Tá brigando comigo aqui. Se eu vier aqui, ó, e fizer um zoom, agora vai dar certo. E eliminar tudo que está do lado aqui, ó, eu tenho um enquadramento fechado, um plano americano, fechado em mim, e não tem, digamos assim, não tem o zoom, ou eu aproximei para fazer essa foto, ou eu puxei o zoom. Aqui eu não tenho sensação de camadas, eu tenho uma sensação de planura. Eu estou no mesmo plano, basicamente, da parede. Para eu causar a sensação de profundidade, eu uso esse recurso. Só que o que está na frente não pode atrapalhar o que está no fundo. Então, eu usei elementos de baixo contraste para chamar a atenção. Então, o que chama a atenção é a cor.
é as linhas que convergem e o fato do elemento principal da frente não chamar atenção. Por quê? Já aconteceu com vocês várias vezes, eu tenho certeza, vocês forem fazer uma foto, que você está na praia, por exemplo, lá, você quer pegar você e a praia, só que tem um tanto de gente aqui, gente. Aí você fica pequenininho na foto e fica os cabeção, fica o pessoal lá, tudo aqui, ó. De quem que é essa foto? É de você, mas você está longe. Então, a concorrência acontece demais. Isso, o dia que eu fui no Cristo, depois eu abro, no outro momento eu abro a foto. Tinha muita gente, eu queria pegar a foto, eu e o Cristo Redentor, mas a quantidade de gente que tinha em volta atrapalhava porque eu estava para trás. E se a minha irmã chegasse perto de mim, não tinha ângulo para pegar o Cristo. Ou seja, nem sempre o que está na frente, se o que está na frente atrapalha, não, eu perco o assunto principal, ok? Então, aqui é perspectiva, aqui é planura. Vou para frente, e agora eu vou passar essa foto aqui, que foi feito no mesmo trabalho, eu dando aula. Isso foi um aluno que fez, o Jamilson. Bom, o que tem de diferente nessa foto? Primeiro que aqui o flash me pegou e aqui o flash não me pegou. Por quê? Porque aqui ele estava perto de mim e aqui ele afastou, o flash perdeu força. Então, só para esclarecimentos, o flash, quando está perto, clareou, quando está longe, não clareou. Eu pedi para os meninos, nesse dia, em todas as aulas que eu dava nessa oficina aqui, é o seguinte: eu solicitei o mesmo enquadramento. Essa é a máquina do Jamilson. Isso, eu estou com a máquina do Jamilson e ele fez na minha câmera. Eu estou no mesmo enquadramento. Qual foi o enquadramento que eu solicitei nessa foto? Objeto em primeiro plano, que sou eu, acima da minha cabeça, deixando sobrar um pouco. Objeto em primeiro plano, acima da minha cabeça, deixando sobrar um pouco. Está acompanhando aí, meninos? Me dá um ok, por favor. Obrigada, Natália. Então, eu vou continuar o raciocínio para ficar mais fácil, tá? Olha que legal essa foto. Essa foto, eu, Joyce, estou à mesma distância. Lembra que eu usei a régua aqui no início da aula? Eu estou à mesma distância do sorvetinho pintado na parede. Eu não me movimentei. Mesmo não estando na aula, já viu essa parede, já viu ser meu aluno. Mesmo eu não me movimentei. Então, gente, nessa foto aqui, a árvore em relação ao muro não se movimentou. Espera aí que vai voltar. Por isso que eu trouxe. Aqui eu consigo provar que a árvore não mexeu. E mesmo assim a gente consegue expansão ou achatamento de planos. Agora, professora, você está falando isso, mas como que eu consigo? Muita calma que eu vou chegar lá, porque aqui é mais fácil. Aqui, gente, eu juro para vocês, eu não movimentei. Então, como corta um pedacinho do enquadramento, não consigo provar que 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos até chegar ao palco, até chegar ao sorvetinho. Aqui vai aparecer menos. Porém, o que eu quero trazer para vocês é que a Valéria, provavelmente, se não estava nessa aula, ela é testemunha, eu não me movimentei. E mesmo assim, eu consegui pedir o mesmo enquadramento, ou seja, a mesma distância até a minha cabeça. Para quê? Para que eu pegasse um ambiente chamado plano geral, aqui, e neste aqui, não pegou plano geral, deixou de ser plano geral, virou um plano médio. E o que aconteceu com o sorvete em relação a essa foto, em relação a essa pessoa, em relação a essa? Alguém pode me responder? Eu sei que parece óbvio e claro, mas o que aconteceu com o sorvete com relação à primeira foto e à segunda? Quem vai me responder? Para mim, o sorvete maior perdeu o contraste. Sorvete maior perdeu o contraste. Ah, tá. A qualidade do... Quem respondeu foi o Vinícius? Luiz Felipe. Luiz Felipe. A qualidade que está chegando para vocês não vai ficar boa porque é foto do Zoom, né? Vocês estão tendo uma aula. E a qualidade do Zoom também perde, tá? Você falou certinho. Eu não costumo corrigir, eu costumo complementar. Existe mais alguma coisa, além da perca de qualidade? Não está errado o seu raciocínio, não, tá certinho. Se eu der um zoom aqui, ó. É porque zoom do zoom é uma beleza. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó.
Olha, aqui começa a ficar um pouquinho embaçado. Vamos olhar? Aqui também está embaçado. Os dois perderam qualidade, porque é a câmera digital mesmo, entendeu? Não está num ambiente de sombra, mas isso que você falou faz sentido e muito, tá? Mas continua. O que mais? Alguém respondeu. Quem que respondeu aí? Foi a... Vinícius. O que você respondeu? Tá, eu vou ver. Deixa eu voltar para o Zoom aqui para me ver as respostas. Vinícius, deixou de ser algo insignificante, longe, e passou a ter mais importância na foto, o sorvete. Muito bom. Ótimo. Então, o que o Lucas falou tem a ver, e o que você falou complementa. Ou seja, vamos voltar lá para a minha foto aqui. Pergunta do milhão. Tanto na árvore, quanto nessa. Para eu manter o mesmo enquadramento, só que causando sensações diferentes, eu tive que puxar o zoom. Eu já contei isso para vocês. Eu tive que puxar o zoom e voltar e tentar pensar nos mesmos enquadramentos. Eu sei que o zoom da minha lente provoca achatamento ou expansão dos planos. Fica longe, fica perto. Eu contei para vocês, assim como a árvore, a professora aqui, a Joyce, eu estou na mesma distância. E aí eu consigo o recurso de trazer o sorvete de longe para perto. Pergunta. Onde que o fotógrafo está na fila do pão? O que o fotógrafo teve que fazer, ou seja, o que vocês, alunos, vão ter que fazer para o dever de casa? Na verdade, nem é o dever de casa, é o dever da aula. Se você estivesse comigo, a gente ia lá para fora fazer junto. O que vocês acham que vocês vão ter que fazer se a cena não mexe para provocar uma cena diferente? Vou voltar para o Zoom para pegar a resposta de vocês. Silêncio na sala. Vocês estão me ouvindo? Vamos às informações. Mesmo enquadramento. Tenho que aproximar ou não? Isso. Mas o que você vai ter que fazer mesmo? Porque se você ficar sentada, ó, é usar o Zoom também. Ok, mas e aí? Eu não quero o mesmo enquadramento? Se eu ficar, eu quero saber o que você, fotógrafo, não é só a câmera, não, é você, pessoa. O que vocês vão ter que fazer? Tenho que aproximar ou não, Natália? Aproximar o quê? Gente, tá quente pelando, vocês estão acertando tudo, não tem nada errado. Enquadrar o plano. Isso. Você quer explanar mais alguma coisa aí? Alguém quer falar? Ô, gente, o legal na oficina, na prática, eu só fico lá, eu faço junto, ó, e aproximar a parte que tem que dar o destaque. Tá, então, eu vou voltar para a minha foto e vou perguntar aqui. Você tem que aproximar e tem que usar o zoom nessas duas fotos, ou tem que afastar dessas duas fotos. A pergunta é, qual que é qual e qual que eu consigo essa configuração? Entenderam a pergunta? Assim, não precisa responder, mas eu quero que vocês caminhem comigo o raciocínio. Vocês entenderam a pergunta? E aproximar na parte que tenho que dar destaque na segunda. Peraí. É porque seu comentário está chegando picado. Ô, Natália, você quer falar? Por favor. Natália? Seu som não está aparecendo para mim, não. Para mim, eu acho que é o enquadramento do fotógrafo, né? O posicionamento. Né? Até achar o quadro, né? Enquadramento. E também usando o zoom. Pois é, mas olha só, você falou todos os elementos misturados. O enquadramento não é do fotógrafo, o enquadramento é da lente. O fotógrafo é o posicionamento dele. Posicionamento. Isso, beleza. O que mais?
E o flash, não? Não precisa de flash, não. O flash ali foi só porque quando a gente faz essa foto, fica tão escuro aquela árvore que eu peço para eles ligarem o flash, porque como o fundo está claro, o que está escuro fica muito escuro, é contra a luz. Aí eu peço para a árvore aparecer. Entendi. Entendeu? Foi só por isso. Aí o flash ficou ligado lá, gastando bateria. E legal isso. Bom, eu acho que vocês já responderam. O que eu disse nessa foto aqui? Ó? Vamos raciocinar. A pergunta é: essa foto o flash me pegou. Essa foto o flash não me pegou. Por que será? O Jamilson não mexeu na minha máquina. Aliás, ele não mexeu no flash. Ele só mexeu no zoom. Estava mais distante. Então, quem tem que se movimentar? O fotógrafo. E a lente. Entendeu o raciocínio? Sim ou não? Sim. Ah, Sim. tá, beleza. Eu estou trazendo raciocínio. Eu não ensinei como é que faz ainda não, tá? Vou ensinar agora. O que eu estou trazendo para vocês é que quando a gente pensa no zoom, a aula passada eu falei de enquadramento e de sequencialidade de planos. A aula de hoje eu estou trazendo o zoom. É o melhor lugar, usar o zoom na vida é o melhor exercício para eu entender essa ideia da bidimensionalidade, da expansão e do achatamento de planos. Agora eu vou trazer uma realidade, uma historinha, que eu conto lá na sala, e nós vamos conversar sobre isso, porque vai ser um exercício de vocês, tá? Vocês vão fazer isso com objeto, tá? Mas eu vou contar uma história. Qual que vai ser o dever de casa, então, primeiro? Vou explicar aqui, ó. Vocês vão eleger 2 objetos iguais, pode ser de tamanhos iguais, tá? Vai fazer para mim uma foto que prove que eles são iguais, ou seja, vai colocar um do lado do outro. Não precisa ser o mesmo objeto, mas vocês podem entrar de preferência parecidos, ó. E aí, depois vocês vão afastar esses objetos, manter eles parados. E eu quero que vocês criem a sensação de que eles estão distantes e criem a sensação que eles estão próximos. Como que eu provaria isso para vocês? Eu colocaria uma régua. Cadê minha régua? Perdi de novo. Aqui, achei. Para provar esse exercício que eu vou fazer ele aqui em casa, tá? Eu vou usar uma régua de 15 centímetros e eu vou usar 2 latinhas de filme de cor diferente. Todo mundo sabe o tamanho de uma latinha, mas eu vou fotografar. Eu vou fazer esse exercício. Aí eu vou colocar os 2 do lado. Deixa eu ver. Aqui. Depois eu vou colocar um na frente, a régua, o primeiro, o segundo, a régua. Vocês não precisam fazer isso, não. Eu vou confiar em vocês que vocês não mexeram na cena. E aí, gente, eu vou fazer uma foto onde vai causar uma sensação de que essa régua encolheu, e aí eles ficaram mais próximos, e vai causar uma sensação de que essa régua está expandida. Entendeu? Sem a régua, eu quero 2 objetos, um na frente, um atrás, uma foto com a expansão e outra foto com o achatamento. Só que tem uma terceira regra, eu preciso do mesmo enquadramento. Porque se você só se afastar ou se aproximar, o enquadramento vai mudar a concepção da foto. Logo, eu vou explicar aqui agora qual que é a historinha que eu vou contar para vocês. Vamos lá, acompanhem comigo. Vocês já foram no show de alguém bem bacana, assim, tipo, a razão da vida de vocês, um cantor, uma cantora, alguém, aquela coisa... Brincadeira, tá? A razão da vida é muito pesada. Vocês já foram num show, num evento, onde vocês falaram assim, nossa, realizei meu sonho? Me conta. Alguém já foi? Sim, de quem? Conta aí, né? Denuncia aí, né? O Menudos! Ai, meu Deus! Eu queria ter ido do Menudos também. Valéria, nós vamos ter que conversar sobre isso depois. Chega a arrepiar. Quem que foi, Luiz, que você foi? Eu não consegui ver. Repete para mim, para eu não tirar a tela. Eu estou nos comentários pelo telefone. Presente de 15 anos. Ô, Valéria, nós vamos ter que conversar. Eu sou apaixonada com os Menudos também. Não é à toa que eu ando cheio de coisa colorida também. Além dos retalhos da minha mãe de costura, aquelas coisas coloridas do Menudo, adoro.
Luiz, alguém falou aí um show, pode falar de novo para mim? É porque eu não quero sair da tela, não, só para eu fazer ponto de equilíbrio em São Tomé das Letras, foi um show magnífico. Ah, é? Quem que é Ponto de Equilíbrio? Eu não conheço. É uma banda de reggae, né? Ah, tá. Eu gosto de Cidade Negra, que é mais pop. Cidade Negra, sim, bacana. Então, já fui, acho que uns 3 shows do Cidade Negra. Bom, enfim, Sim, na verdade foi um festival, né? Foi um festival onde juntaram vários, aí foram o Rapa, Gabriel Pensador e tudo mais, entendeu? Já vi o Rapa também. Obrigada. Alguém mais foi a algum show, assim, o show da vida? Conversa comigo, gente. Eu fui no jogo do Cruzeiro e Atlético, quando o Cruzeiro ganhou de 6-1 em cima do Atlético, lá na Arena do Jacaré. Eu acho que foi o melhor show da minha vida. Tia causando polêmica. Tô vascaína, tá? Vou nem falar, sou vascaína. Adoro. Ô, tia, se a senhora pudesse, nesse dia, fotografar, vou te dar um exemplo, tá? Já que é um... Quem que seria o, sei lá, o artista? Algum jogador principal? Você lembra? Ah, eu lembro muito desse dia, foi muito bom. Mas para mim ainda é o Fábio, viu? Para mim, o melhor goleiro do Brasil, para mim ainda é o Fábio. Que bom que a senhora falou do Fábio, porque eu vou usar o exemplo dele, tá? Alguém mais quer se manifestar? Que aí eu vou dar o exemplo aqui, que é o exercício que eu fecho a aula desse jeito. Alguém mais quer falar? Posso continuar? Show do Messi no Independência na Copa de 2014. Ah, o povo aí começou a apelar, tia. Também fui na Copa do Mundo em 2014. Vocês são muito chiques, gente. Bom, eu vou contar a minha história, então. Não aconteceu isso, tá? Eu fiquei na arquibancada. Isso aqui é uma cena hipotética, tá? Eu fui no Mineirão também, mas eu fui ver Elton John. Ai, meu Deus, sou apaixonada por Elton John, desde criança. E eu nunca tive dinheiro para ir no Elton John, porque ele mora longe, né? Só que aí, quando ele veio aqui no meu quintal, que é o Mineirão, eu falei, não é possível, eu tenho que ir. E o meu desejo da vida era estar na muvuca, eu não consegui estar no chão, era mais barato a arquibancada, mas o meu desejo era que eu estivesse na muvuca e o Elton John lá atrás. Então, eu vou chamar o meu sorvete de Elton John e eu vou chamar, e eu sou a plateia e tem uma muvuca até chegar no Elton John. Entenderam até aí? Responde para mim, por favor. Sim. Ah, obrigada. É porque aí eu garanto que o som não está falhando, senão eu fico falando igual uma boba aqui e aí não vai na gravação. Bom, vamos lá. Então, aí eu vou passear, por exemplo, Tia Cida, você estava lá, vocês todos que falaram isso, tá? Eu vou me colocar na situação do Elton John e vocês se colocam, ó. Fui na final de 2003, quando o Cruzeiro foi campeão antecipado brasileiro neste mesmo ano. Alguém que terminou de explicar, deixa eu ler aqui. Ganhou a Tríplice Coroa. Nossa Senhora, vocês estão muito, muito ativos, isso é muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês estão se colocando, tá? Isso é importante. Lembra que eu falei aquela primeira coisa da fotografia, ela é emoção? Eu queria trazer para vocês, assim como o Elton John, que é um cantor, me traz uma emoção, vocês estão trazendo um futebol, ou estão trazendo outras histórias, e é isso mesmo. Aí, gente, vocês estão nessa emoção que eu senti naquele dia, mas eu não estava aqui, tá? Eu levei minha câmera, eu fotografei, eu filmei, eu gritei e tal. Beleza, mas não aconteceu isso, eu gostaria. Aí, vamos dizer que o Fábio lá, né, o goleiro, que está no lugar fixo, está lá no fundo e a tia está bem aqui longe. Mas eu vou colocar aqui como se fosse a plateia, porque aí dá para entender essa história. Vamos dizer que eu fui com a minha irmã, por exemplo, ou com um amigo, e aí eu e o Elton John pequenininho lá no fundo. Beleza. Aí eu peço a pessoa para fotografar e ela faz essa foto. Eu e o Elton John, pequenininho, piano. Aí eu chego para a pessoa e falo assim,
Como é que eu vou provar que eu fui no show do Elton John se ele está pequenininho no fundo? Como é que eu vou provar que eu estou no Mineirão com o Fábio, com o Messi, com o Menudo? O que você vai falar? Você está raciocinando como fotógrafo. Quem está clicando é ele. Igual aqui, o Jamilson eu raciocinei e o Jamilson fez o exercício para mim. Você vai falar com ele assim, ó, você vai afastar do objeto, no caso de mim, e vai puxar o zoom para manter o enquadramento. Porque se você afasta e mantém a lente aberta, vai pegar aqui ó, o céu, vai pegar o meu pé e vai abrir o plano. O meu objetivo na cena é ter eu e o Elton John, ou eu e o sorvete. Eu não quero ver meu pé, não quero ver nada, eu quero ver. Então, você se afasta, ou seja, o fotógrafo sai de perto do primeiro, por isso que o flash aqui me pega e aqui não me pega, ele afastou de mim, e aí ele fecha o zoom. Quando ele se afasta e ele fecha o zoom, tá bom, Vinícius, obrigada. Se você quiser ver o restante da aula aqui, tá bom? Eu vou publicar em breve. E aí, eu tenho essa distância entre o objeto. Agora sim, eu tenho a sensação de que eu estou próximo do meu cantor, do meu ídolo. E aqui eu tenho a sensação de que eu estou afastada. Ou seja, gente, a foto não é uma mentira, mas é uma construção de uma realidade. Entenderam isso? Sim? Alguém me responde? Obrigada, Luiz. Então, sempre que a gente for num lugar, você fala assim, pega aquela multidão do fundo, então você afasta e puxa o zoom. Ah, mas eu consigo pegar você aqui e o fulano, né, lá no fundo. Mas vai dar uma expansão de planos, então eu preciso afastar e puxar o zoom. Quando eu afasto e puxo o zoom, eu achato os planos. Aí volta aquela história. O sítio que quando você vai vender, vai falar que você vai alugar, você denuncia que o sítio é grande, mas quando você chega, o sítio é pequeno. Porque você usou uma característica da lente. Para eu fechar, então, essa aula aqui, essa é a minha última tela, eu trouxe o zoom e a perspectiva forçada. Opa, desculpa. O que é isso? O zoom, determinar o enquadramento. Olha só, quando eu mudo a foto, que eu não mantenho o enquadramento, eu vou ter cenas diferentes. Aqui eu estou fotografando, é uma cena. Ó, eu estou fotografando, é o making off, e aqui é a cena que eu fotografei. Então, gente, essas fotos não são a mesma. São dois enquadramentos diferentes, são dois assuntos. Aqui é a foto da foto, né? O que eu estou querendo dizer? Para eu fazer essa brincadeira com o zoom, eu preciso do mesmo enquadramento. Espera aí, deixa eu voltar aqui, por favor. Aqui, ó, eu quero o mesmo, por isso que eu bati o pé desde o início, mesmo enquadramento. Mesmo enquadramento. Para quê? Para não mudar o assunto da foto. Eu quero o mesmo assunto. Aqui não. Aqui eu tenho... Opa, desculpa. É muita tecnologia, gente. Aperta Shift para dar zoom. Aqui, olha, eu tenho um plano aberto e aqui eu tenho um plano fechado. Dois assuntos... É a mesma situação, só que são histórias diferentes. Aqui é quando começou o jogo e aqui é quando a tia está lá chorando de emoção porque ganhou. São histórias diferentes. Uma coisa é o jogo que começa, outra, ou é o show que você foi na hora que cantou sua música preferida. Aqui você está lá curtindo o show, aqui você está cantando sua música preferida. São assuntos diferentes, do mesmo assunto geral, do mesmo assunto grande. Então, quando eu digo mantenha o mesmo enquadramento, que é... Vou parar de dar zoom nas fotos. Aqui, ó. Mantenha o mesmo enquadramento é para a gente ver a sensação que o zoom causa. Mantenha um primeiro plano e os do fundo, porque se eu eliminar a árvore aqui, gente, eu perco essa relação entre o primeiro plano e o fundo, que aqui achatou. Vira uma outra foto, ó. Aqui, ó, vira uma foto normal. Qual é a relação dessa foto? Nenhuma. Qual que é a relação dessa? Dá para ver uma diferença agora que vocês estão acostumados, mas se eu mostrasse essa foto sem a árvore no primeiro plano, espera aí que vocês vão ver. Ela não ia fazer o menor sentido para essa aula. Então, para eu fechar a nossa conversa aqui, que já está boa, acho que eu já cheguei onde eu queria, quando eu tenho o plano da frente e eu tenho o plano de fundo, o plano da frente que sou eu, o plano de fundo, eu posso, aqui eu tenho enquadramentos diferentes do mesmo assunto e está tudo bem, igual quando você vai trabalhar, você vai
mesa do bolo, detalhe do bolo, o salão de festa, são o mesmo assunto, só que são fotos diferentes. Aqui é o mesmo assunto, espera aí que vai voltar para vocês, mesmo enquadramento, só que fotos iguais. Mesmo assunto e mesmo enquadramento, só que vai mudar os elementos da cena. Eles esticam, eles achatam. Aqui não, aqui eu tenho enquadramentos diferentes. Para terminar, uma outra foto feita lá trabalhando, para vocês verem, é o tal da perspectiva forçada. Qual que é a ideia? Eu estou em cima daquele palquinho, eu estou aqui em cima mais ou menos, pisando, espera aí que vai aparecer para vocês. Eu estou aqui em cima desse palquinho lá, que é o nosso espaço de trabalho, o espaço das artes de contagem. E eu estou aqui. E aí eu fiz a minha carinha fazendo um biquinho, como se eu estivesse tomando esse sorvete. E aí o fotógrafo, ele fez o que o Lucas falou no início. Ele mudou a posição para alinhar aquela hora da grade. Quando a grade estava na frente da florzinha, você mudou no mesmo plano, você simplesmente mudou para criar alinhamentos diferentes. Ou seja, aquela foto lá do início, que era a flor e a grade, aqui é a mesma técnica. Você pega uma pessoa que está na frente, pega um objeto que está no fundo da lua, por exemplo, e coloca a mão, e aí o fotógrafo tem que fazer isso aqui, ó. O fotógrafo tem que ficar andando para lá e para cá, no mesmo plano, para poder alinhar onde ele quer que o sorvetinho pegue. O nome dessa foto é perspectiva forçada. Por que eu trouxe isso para essa foto? Porque tem a ver com o plano. Eu estou no plano da frente, o sorvetinho está no plano de fundo, mas o fotógrafo vai associar os dois elementos para que eles se encontrem. Neste caso, não tem briga, não tem convergência de assunto. O problema é quando a gente faz uma foto e se isso aqui, ó, ficasse na minha frente brigando comigo. Espera aí que vai... Espera aí. Essa aqui, ó. Isso ia ficar brigando comigo, que é as bicicletas. No caso, a bicicleta não briga porque elas estão na minha frente, mas elas não entram sobre mim, e mesmo que se elas entrassem, a minha cor chama mais atenção do que elas. Neste caso aqui, olha, eu consigo fazer a perspectiva forçada, porque agora, vai chegar para vocês aí, a gente tem um conhecimento de planos, plano de fundo, plano da frente, alinhamento, que conforme você vai se movimentando tanto para frente, para trás, quanto no mesma linha, mas para um lado e para o outro, eu consigo alinhar as coisas para que elas ou tenham um assunto ou elas não atrapalhem. Que é aquela história, essa árvore aqui poderia estar na minha cabeça, essa caixa d'água, e parecer que eu tinha uma caixa d'água na cabeça. Isso poderia ser prejudicial à minha foto, tá bom? Então, a gente encerra aqui, deixa eu abrir o Zoom de novo. Espera aí que eu vou ler o que você falou, Natália. Aqui, olha, neste caso, eu tenho só que andar para o lado ou só afastar. Valéria, se for para alinhar o sorvete com a minha boca, porque eu perdi a sua pergunta, você tem que andar no mesmo lado. Se for para você alinhar a questão do enquadramento e manter a mesma foto, o mesmo assunto, aí você tem que se afastar e puxar o zoom. Eu não sei se eu te respondi aqui, tá bom? Eu também gosto de usar muito o plano fechado, Natália, porque o plano fechado não tem concorrência. Não tem nada chamando atenção, não tem nada interferindo. Mas e quando você precisa mostrar o plano aberto? Porque trabalhar com plano fechado é você chegar perto da sua lente, aqui, ó. O que está concorrendo com o assunto principal? Nada. Pronto, ó, esse fundo meu conflitante, de propósito, porque eu gosto, se eu não souber lidar com ele atrapalha. Agora, tá bom, beijo, Valéria. Olha, se eu chegar aqui perto de você, o fundo nem faz cosquinha, ó. O fundo não faz cosquinha, o fundo não interfere nessa foto, ó. Entendeu? Então, assim, fechar o plano é a melhor técnica que tem. Agora, tem gente que não sabe disso, tem gente que tem medo de cortar. Por isso que as pessoas têm o hábito, às vezes, de fazer... Tipo assim, pega tudo, pega o interruptor, pega o pé do outro, porque não sabem isso. Você que já sabe, você tem essa maturidade. Você elimina o problema
para ele não concorrer com a sua foto principal. Ok? Meninos, eu vou encerrar aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, porque a aula de Zoom é muito legal, e aí eu vou passar o exercício. É legal, eu também adoro. Eu vou passar o exercício para vocês lá no grupo, e aí vocês vão fazer a prática da aula. Tranquilo? Então, eu vou dar um print só para registrar o final da aula. Se alguém quiser abrir a câmera, tudo bem. Se não, tudo bem também. Natália, eu não te corrigi quando eu disse que é fácil. Não, não é fácil. Fácil é o seguinte, fácil é quando eu elimino a concorrência, tá? Pode fazer no celular, gente, tá bom? É dizer que quando a gente encontra que o enquadramento fechado, que o enquadramento fechado realmente melhora a minha vida, eu vou ficar nele. Só que tem hora que você tem uma cena linda, uma paisagem, uma árvore de Natal que você quer ver grande, e aí você vai aprender tendo que lidar com esse excesso. Vou dar o print aí, tá bom? Façam as poses, por favor. Um beijo e 1, 2, espera aí, só um pouquinho. Agora, print. Deixa eu salvar aí. Ô, tia, fiquei muito feliz de você estar na aula de novo, de você estar bem. Muito obrigada. Depois eu jogo lá no grupo para vocês. Obrigada demais. Obrigada, Luiz Felipe, que interagiu comigo. Tia, um beijo, Luiz Felipe, Adriana, Kevin, Ana Luísa, Natália e Jackie. Muito obrigada pela presença de vocês. Até sexta-feira. E eu mando o exercício para vocês, tá bom? Tchau, obrigada. Quem quiser trocar ideia, conversa comigo lá no grupo, tá? Um beijo.